Legal, então hoje, dia 23 de setembro de 2021, nós estamos iniciando aqui o nosso encontro dessa semana, nos colóquios de física, e temos a satisfação de receber hoje o nosso Rodrigo Barbosa Capaz, professor titular do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também membro do Laboratório Nacional de Nanotecnologia, a LN Nano, do CNP, em Campinas, sobre o qual ele vai nos falar um pouco mais também, inclusive nos dando dicas e informações de funcionamento, enfim. Vamos esperar que ele mesmo fale. O professor Rodrigo também é vice-presidente da SBF e tem uma atividade junto à instituição, tendo passado, inclusive, pela Comissão de Matéria Condensada, né, Rodrigo? Isso. Muito bom. Nós temos grande satisfação em recebê-lo e deixa eu fazer uma pergunta aqui em inglês. Is there anyone in the audience that would not be able to follow the seminar, the talk, if it's given in Portuguese? So I suppose we can go ahead in Portuguese, Rodrigo. So, fique à vontade, use a palavra. Obrigado. Vamos reservar perguntas, na medida do possível, reservar sempre para o final, assim a gente não interrompe o fluxo da ideia do palestrante. Bom dia. Perfeito. Obrigado, Wilson. Muito obrigado pelo convite. Obrigado aí a você e a pós-graduação da UFSCar. É um prazer estar aqui, né? Obviamente gostaríamos de estar presencialmente, mas a situação ainda não permite. Mas, por outro lado, essas novas ferramentas agora permitem que a gente tenha até um alcance ainda maior, né? Então, eu vejo gente aqui da UFRJ e de outras instituições, é sempre um prazer falar para vocês. Como sugerido pelo Wilson, essa palestra tem uma parte introdutória bem básica, que é principalmente dirigida aos estudantes, né? Como, digamos, uma motivação e uma justificativa para essa área de atuação que eu exerço já há algum tempo em física computacional. E então já peço desculpas aos especialistas se for muito básico, mas ao final, quer dizer, na segunda metade, eu vou focalizar em alguns problemas específicos que a gente vem trabalhando aqui nos últimos anos. E depois, quer dizer, nem sei se vou ter tempo de falar todos eles, né, mas aí vamos vendo na medida do tempo o que a gente consegue, tá? Então, esse é o título da palestra. Eu vou falar sobre simulações atomísticas de nanomateriais e vou, muitas vezes, na maioria das vezes, enfatizar esse diálogo, essa colaboração entre teoria e experimento, né? Como o Wilson falou, eu estou na UFRJ, eu estou atualmente cedido para o LN Nano, onde eu vou, a partir desse mês, exercer o cargo de diretor e mais para o final eu vou falar um pouquinho sobre o que é o LN Nano. E agora não passou. Quando ele fica muito tempo no slide, ele não vai para o próximo. Peraí. Talvez tenha que recomeçar, não? E travou aqui. Peraí. Ah, tá. Foi. Tranquilo, Rodrigo. Nós temos tempo. Beleza. Eu gosto de colocar é uma das poucas equações que eu vou colocar nesse seminário, mas para colocar essa área de pesquisa de física da matéria condensada computacional dentro desse contexto mais amplo, né? E dizer que de uma maneira que a gente poderia chamar de reducionista, né? De pegar apenas os princípios e os fundamentos, né? É razoável dizer, de forma provocativa, de que todas as propriedades de um sistema de matéria condensada, né, que seria um sistema de muitos elétrons e muitos núcleos, seria, em princípio, descrita por esses três cidadãos aqui, o Coulomb, Schrödinger e Pauli, né? Por que eu digo isso? Porque
em princípio, você poderia imaginar que tudo que você pode saber sobre um sistema de matéria condensada seria, em princípio, obtido a partir da solução de uma equação de Schrödinger, de muitos elétrons, coordenada RI, e muitos núcleos, coordenada R-alfa, né? Então, esses ingredientes estão claros aqui, né? O fato que a dinâmica dessas partículas muito pequenas são intrinsecamente quânticas, então você tem a equação de Schrödinger aqui. O fato de que a interação entre essas partículas, em última análise, né, a parte mais importante delas é essencialmente a lei de Coulomb, né, a interação coulombiana entre os núcleos, interação coulombiana entre os elétrons e interação coulombiana entre núcleos e elétrons. E um outro ingrediente muito importante que é a estatística, né, o fato de que elétrons são férmios é fundamental para as propriedades da matéria condensada. Então, aqui entra o princípio da exclusão de Pauli. Claro que eu estou simplificando aqui bastante, quer dizer, tem efeitos relativísticos que eu não estou levando em consideração, enfim, efeitos de temperatura que eu poderia talvez incluir uma caixinha para o Boltzmann aqui, mas, assim, eu acho que essa análise talvez inclua 95% das situações da matéria condensada, né? Então, você poderia pensar... É curioso, né? Quer dizer, toda a variedade de fenômenos que você observa na matéria condensada, né? Eletrônicos, magnéticos, térmicos, ópticos, supercondutores, propriedades mecânicas, são, em última análise, descritas apenas por esses 3 ingredientes mínimos aqui, Coulomb, Schrödinger e Pauli. E isso é surpreendente, de certa maneira, né? E nos remete a um trabalho da década de 70, um artigo da década de 70 do Phil Anderson, Prêmio Nobel de Física, onde ele escreve exatamente isso. Quer dizer, o título do artigo é More is Different, né? Quer dizer, mais é diferente, uma tradução bem ruim, onde ele mostra que os fenômenos de matéria condensada, os fenômenos quando você tem um sistema de muitas partículas, são fenômenos emergentes, ou seja, eles são insuspeitos, você não consegue antevê-los, né, olhando apenas os ingredientes de forma separada, né? Então, são propriedades emergentes que surgem quando você tem um conjunto muito grande dessas partículas. E isso é aí que mora, digamos, a beleza e a complexidade da física da matéria condensada. E a partir dessa ideia, você poderia pensar numa outra consequência, numa outra ideia. Será que eu consigo colocar esses 3 ingredientes aqui num computador e calcular, né, ou simular computacionalmente todas essas diferentes propriedades da matéria, magnéticas, eletrônicas, mecânicas, térmicas, ópticas, supercondutoras e assim por diante? Então, essa é uma ideia também instigante e provocadora, mas que já está sendo perseguida há bastante tempo, né? Essa é a área de pesquisa que eu atuo desde o meu doutorado, que é a área de propriedade dos materiais a partir de primeiros princípios, né? A partir apenas desses ingredientes fundamentais e das constantes fundamentais da natureza, você tentar calcular essas diferentes propriedades. Essa ideia é muito antiga, né? E tem esse artigo de 1929 do Pauli, que ele talvez colocou isso pela primeira vez, né? Assim, talvez a partir do entusiasmo da recém-descoberta física quântica, né? Em algum momento o Pauli escreveu aqui, na forma de um sonho, né? Que as leis físicas necessárias para a teoria matemática de grande parte da física e de toda a química são agora completamente conhecidas, né? Ou seja, seria apenas uma questão técnica computacional, né, para você calcular essas propriedades, e aí é que está o pesadelo, né, que é a segunda parte dessa frase. Então, a dificuldade está apenas no fato de que a aplicação exata dessas leis leva a equações muito complicadas para serem resolvidas, né? Talvez esse only, né, apenas aqui poderia ser colocado entre aspas ou de forma irônica, mas porque de fato é uma dificuldade bem considerável você resolver numericamente esses sistemas com muitos elétrons e muitos átomos, né? Mas a gente caminhou bastante, desde a década de 20 até hoje,
no sentido de, tanto no desenvolvimento de métodos, como no desenvolvimento computacional, né, do hardware, né, dos computadores, e a gente já consegue, em grande parte, né, descrever essas ideias do Pauli como a concretização de um sonho e não de um pesadelo, né? Então, essa é uma área da física que envolve o uso muito intenso de computadores, que eu posso dizer que, mais no passado, acho que hoje bem menos, né, mas talvez exista ainda um pouco resquício disso, de um certo preconceito, né, em relação a fazer física com computadores, né? E aí é um conselho direcionado aos alunos, né, que não caiam nessa, né, porque a questão não é ou não o uso de computadores, a questão é se você está trabalhando em problemas interessantes ou não. O computador é apenas uma ferramenta para isso. Então, tem uma frase do Marvin Cohen, que é um dos expoentes dessa época, que fala um pouco sobre isso, né? Muitas vezes me perguntam se a física com computadores é física mindless research, pesquisa sem... como se fosse rodar a manivela, sem você precisar pensar, né? A minha resposta eu posso fazer mindless research sem o computador também, né? Então, esse não é o ponto. E uma outra frase que eu gosto de mencionar, do Jim Tchelikovsky, que é outro expoente dessa área, sobre comparando a evolução dessa área ao longo dos anos, né, no sentido, o que foi mais importante, se foi a evolução dos computadores ou a evolução da física, né, da metodologia, né? E ele fala isso, né? Se fosse me dada a escolha de usar os computadores de hoje, junto com os conceitos físicos da década de 70, ou os computadores da década de 70 com os conceitos físicos atuais, eu preferia o último. Ou seja, na opinião dele, o desenvolvimento da física, dos conceitos físicos, foi muito mais importante nessa área do que propriamente o desenvolvimento dos computadores, né? E é um desenvolvimento que continua, né? Contínuo, né? E tem sempre física interessante acoplada ao desenvolvimento de novas metodologias de cálculo. Bom, mas digamos que a gente consiga fazer isso, né? A gente consegue pegar uma equação de Schrödinger, eu não vou entrar em detalhes sobre os métodos, mas digamos que existem várias metodologias que a gente pode chamar de primeiros princípios, mas vamos dizer que a gente consiga fazer isso, colocar no computador e obter um número, por exemplo, a energia do estado fundamental de um certo sistema. Será que isso é suficiente? Isso aí é a minha terceira frase do dia, talvez a última, que é do Wigner, que também é bem interessante, né? Quando foi, sei lá, estou imaginando aqui, né? Possivelmente alguém levou a ele o resultado de um cálculo computacional, né? Naquela época, já obviamente, computadores muito incipientes, e ele respondeu, bom, legal isso aqui, né? É bom saber que o computador entendeu o problema, mas eu gostaria de entender também, né? Ou seja, isso aqui o que a gente faz, que talvez seja, sei lá, 80% do tempo do nosso trabalho, não é suficiente, né? Para você entender, você precisa ir um passo adiante, que é formular modelos, né? Então, eu trabalho muito indo além do que o cálculo te diz, mas tentando formular modelos simplificados e usando também metodologias que não são de primeiros princípios, são metodologias empíricas e que são fundamentais para a gente entender o modelo, quer dizer, a realidade, né? O modelo é uma construção simplificada, né, da realidade, que inclui ali apenas os ingredientes básicos, os ingredientes fundamentais para descrever de uma forma mínima, né, o que você está obtendo, e em toda a física, e na física da matéria condensada isso não é diferente, né? É uma arte, e é assim que a física avança, o desenvolvimento de modelos e não apenas força bruta computacional. Isso é uma mensagem importante. E a outra coisa que eu vou deixar também claro nesse seminário é que isso aqui não abre mão do experimento, né? É quase óbvio o que eu estou dizendo, né? Mas, por outro lado, eu acho que tem que ser dito, porque
de fato, tem algumas situações onde o cálculo é muito mais fácil e, às vezes, os experimentos são inacessíveis, né? Por exemplo, o exemplo clássico disso é materiais a altíssimas pressões, pressões no interior da Terra, por exemplo, né? É difícil simular ou reproduzir experimentalmente essas condições, mas os cálculos são razoavelmente fáceis de serem feitos, né? Então, apesar de ser verdade de que, em alguns casos, a teoria pode prescindir, ou pode ser a única coisa possível de ser feita, o uso dessa metodologia em conjunto, né, com o experimento, é o que fornece, digamos, eu diria, o melhor cenário, né, a melhor situação de trabalho, porque fortunadamente, não sei se essa palavra existe em português, mas esse tipo de teoria é uma teoria que vai te dar uma energia em electronvolts, vai te dar, sei lá, um tempo em nanosegundos, etc., né? É uma técnica teórica com acurácia que pode ser comparada com experimentos diretamente, tá? E isso é muito interessante. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui de aplicações onde isso acontece, tá? Bom, quando eu falo de cálculos computacionais e comparação com o experimento, eu gosto de mostrar esse slide aqui, que aqui combina diferentes escalas de tempo, diferentes escalas de comprimento, para indicar que existem vários tipos de simulação computacional ou de cálculo computacional. A gente trabalha principalmente nessa região aqui, que envolvem cálculos de mecânica quântica, mas também cálculos com potenciais clássicos, tipo dinâmica molecular, né? E cálculos com mecânica quântica, eles dão acesso a uma escala de comprimento e tempo menores, né? Mas se você quer descrever processos que ocorrem em escalas maiores de comprimento e tempo, você tem que, muitas vezes, fazer simulações usando potenciais clássicos. Eu vou falar um pouco sobre isso. E aqui, mais uma vez, mostra aqui várias técnicas experimentais que podem fazer conexão com as simulações, né? E acho que isso também vai ficar claro mais adiante. Beleza. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão de fazer cálculos clássicos, né? Porque, enfim, eu falei há pouco que esses sistemas são elétrons e núcleos, são sistemas quânticos, né? Até que ponto são válidas essas simulações clássicas que eventualmente você pode fazer? Quando eu falo simulações clássicas, eu falo exatamente de descrever a dinâmica, por exemplo, de átomos, né, como partículas clássicas, como trajetórias, né, a partir da solução da segunda lei de Newton, né? E até, claro, isso é uma aproximação, mas até que ponto isso é válido e que tipo de aproximação está envolvida nisso? Bom, a primeira aproximação que te permite fazer isso é a chamada aproximação de Born-Oppenheimer, que ela desacopla esses graus de liberdade eletrônicos e nucleares, né? Então, a gente só vai poder fazer isso quando for válida a aproximação de Born-Oppenheimer, né? Depois a gente pode, se vocês quiserem, discutir sistemas onde ela é válida, outros onde ela não é válida, mas, assim, de maneira concreta, apenas se essa separação for possível, você pode fazer simulações clássicas, tá? Essa aproximação ela é baseada no fato de que a dinâmica eletrônica e a dinâmica dos átomos, dos íons, ela tem escalas de tempo muito distintas, porque a massa do elétron é muito menor do que a massa dos átomos. Então, em muitas situações, você pode desacoplar a dinâmica de elétrons e núcleos. E, em cima disso, o que as simulações clássicas fazem é uma aproximação adicional à aproximação de Born-Oppenheimer. Eu posso trabalhar com a superfície de Born-Oppenheimer, com a aproximação de Born-Oppenheimer, mas fazer dinâmica quântica dos núcleos. Isso é possível também. É o que a gente faz quando a gente trabalha com fônons, né, com modos vibracionais, tratando eles de forma quântica. Mas, além disso, existe uma aproximação adicional que eu posso fazer, que é tratar a dinâmica clássica dos núcleos, tá? Então, essa é a área de simulações clássicas, dinâmica molecular clássica. Bom, além de satisfazer essas condições, eu preciso ter um potencial interatômico clássico. Eu preciso ter uma interação entre átomos que jogue fora os elétrons, né? Eu vou tratar os meus átomos agora como interagindo na forma de um potencial interatômico clássico, onde os elétrons estão presentes apenas em espírito.
tá? Então, um outro ponto importante é que não é trivial, em muitos casos, encontrar um potencial interatômico clássico que descreva bem o seu sistema. Então, isso é outra condição necessária para fazer simulações clássicas, ou seja, a existência de um bom potencial interatômico clássico, mas que hoje em dia já se consegue fazer para vários sistemas. E, além disso, tem dificuldades que, digamos, são intransponíveis, que são intrinsecamente da natureza do sistema, que é o fato, por exemplo, de que a dinâmica ela só é clássica a temperaturas suficientemente altas, né? Isso talvez a evidência mais clara disso seja através quando você olha o calor específico dos sólidos, que ele só aproxima o regime clássico a temperaturas maiores da chamada temperatura de Debye, né? Para temperaturas muito baixas, o fato de você ter uma dinâmica quântica é fundamental em várias quantidades, né? Seja no calor específico, seja no transporte térmico, né? Quer dizer, na condutividade térmica, o coeficiente de expansão térmica, em várias outras situações, né? Apesar disso, muitas vezes você esquece, entre aspas, um pouquinho disso e usa a dinâmica clássica até mesmo para temperaturas baixas com bons resultados. Mas é sempre bom ter em mente que para várias quantidades isso é uma aproximação que você está fazendo, tá? Então, beleza. Tendo isso em mente, a gente tem segurança em usar quando a gente acha conveniente as simulações clássicas. E agora eu vou passar a falar de algumas aplicações desse conjunto de metodologias. Aí eu falei de cálculo de primeiros princípios, né, usando mecânica quântica, que podem ser também usar métodos empíricos. Eu vou falar de simulações de dinâmica molecular clássica e eu vou falar também da formulação de modelos simplificados, tá? E aí eu possivelmente não vou conseguir falar disso tudo, mas eu elenquei aqui 5 assuntos, 5 tópicos de pesquisa que eu tenho trabalhado recentemente, tá? Então, vou tentar seguir adiante o máximo que a gente conseguir aqui. Bom, eu vou falar sobre simulações de defeitos pontuais, simulações de imagens de STM, vou explicar o que é, e de defeitos pontuais em semicondutores, aqui está errado aqui, semiconductors, simulações de AFM, de microscopia de força atômica. Eu vou falar sobre o colapso de nanotubos de carbono, eu vou falar sobre propriedades eletrônicas desse sistema que eu vou explicar o que é, Twisted Double Bilayer Graphene, e no final, se tiver tempo, eu vou falar um pouquinho sobre propriedade de transporte de dispositivos orgânicos, tá? Bom, beleza. Então, falando um pouco sobre o primeiro tópico, deixa eu explicar também mais para os estudantes o que é o STM. É uma técnica de microscopia muito poderosa, onde você consegue atingir resoluções atômicas, cujo princípio básico é você tem uma superfície e você aproxima dessa superfície uma ponta, e tem que ser uma ponta metálica nesse caso, e você aproxima tanto que essa distância aqui ela é de poucos angstroms, né? E de modo que você consegue ter tunelamento de elétrons, né, seja da ponta para a superfície ou vice-versa, dependendo da diferença de potencial que você aplica. Tipicamente, essa é uma ponta preparada especialmente, que é muito fina, onde, se você der sorte, você consegue terminar a sua ponta com um único átomo, né? O que significa isso na prática? Significa que a corrente de tunelamento, como ela tem uma dependência exponencial com a distância, ela vai ser dominada pela interação desse último átomo aqui com a superfície. E é isso que te permite ter resolução atômica nas suas imagens, tá? Então, você aplica uma diferença de potencial entre a amostra e a superfície e você vê, então, tunelamento aqui, nesse caso específico, dos estados ocupados da ponta para os estados vazios da superfície, que dependem de uma certa diferença de potencial que você aplica. Ok? Então, essa é a técnica experimental. Aqui está um filminho que mostra um pouquinho isso, né? Um dos modos de operação é você tentar manter essa corrente de tunelamento constante, e para fazer isso, a sua ponta tem que subir e descer
de certa maneira, para se adaptar à topografia da sua superfície, e é isso que permite que você mapeie, né, a sua superfície com resolução atômica. Tá? Beleza. E, enfim, deixa eu voltar aqui. E como é que você faz teoria disso? Como é que você simula essas imagens? Tem uma teoria que foi desenvolvida aí na década de 80, que, depois de algumas aproximações, ela sugere de que a intensidade da corrente de tunelamento ela vai ser proporcional à densidade de estados eletrônicos local, né, restrita a essa faixa de voltagem, essa faixa de energias, onde pode acontecer tunelamento. Tá? Ou seja, você pega na sua amostra, né, você, digamos, calcula a densidade de estados eletrônicos em função da posição local, né, e quanto mais estados, quanto mais elétrons, digamos assim, nessa faixa de energia puderem tunelar, maior vai ser a corrente. Então, a sua corrente vai poder ser obtida, do ponto de vista teórico, apenas calculando essa quantidade aqui, uma soma de π² para todos esses estados que, em princípio, podem tunelar da sua ponta para a superfície. Tá? Então, é uma teoria bem simples e fácil de ser calculada com essas metodologias que eu mencionei antes. Bom, isso aqui é um trabalho um pouco mais antigo, 2016, mas que exemplifica o uso dessa teoria para uma aplicação específica, que é muito interessante, que é você tentar estudar a função de onda, de fato π², né, de defeitos pontuais em semicondutores. Tá? Então, aqui está a sua amostra, nesse caso era silício, né, e aqui está um defeito, que nesse caso era uma impureza de fósforo. Né? Quando você tem um defeito na rede, ele gera estados eletrônicos localizados. E esses estados eletrônicos localizados são muito importantes em várias aplicações. Nesse caso específico, a gente está interessado em aplicações envolvendo informação quântica, né, onde a natureza muito detalhada da função de onda dos elétrons em torno da impureza é importante. Em particular, nesse caso específico do fósforo em silício, por causa de um efeito que é talvez um pouco complicado de descrever em palavras, que é uma interferência entre os vales, né, da banda de condução do silício. Você contribuem para essa função de onda aqui, um conjunto de 6 ondas planas vindo desses 6 diferentes vales. Isso causa esse padrão de interferência muito complicado, que é ruim para algumas aplicações em informação quântica. E a ideia era tentar, isso aqui é teoria, tá? Isso aqui é um cálculo teórico, e a ideia era tentar verificar esse padrão de interferência do ponto de vista experimental, por STM. A primeira aproximação que foi feita nesse trabalho foi considerar que a presença da superfície era só gerar um corte, né, nessa função de onda do bulk. Né? E aí você poderia, olhando em diferentes profundidades, ver diferentes padrões nessa função de onda, que por causa dessa interferência. Né? E aqui o resultado experimental, isso é uma colaboração com o grupo experimental da Austrália. Então, aqui são resultados experimentais para o mesmo defeito, mas em diferentes profundidades da superfície, mostrando, de fato, esses diferentes padrões complicados de interferência. E aqui são as nossas simulações teóricas, que, nesse caso, consideraram essa aproximação, onde você teria apenas um corte, como se fosse uma tomografia dos elétrons, né, desse estado eletrônico na superfície. Um trabalho mais recente, aí já o trabalho de doutorado da Adriana Vela, né, e em colaboração com também um grupo experimental lá na Holanda. Esse trabalho foi aceito recentemente no Physical Review B, então, né, ele não está publicado ainda, deve sair talvez em algumas semanas. A gente estudou um outro sistema, que é arseneto de alumínio com silício, tá? Impurezas de silício em arseneto de alumínio. As razões para a escolha desse outro sistema têm um pouco a ver com esse padrão de interferência aqui. A gente quer agora estudar sistemas onde você não tem esses 6 vales, né, produzindo essa interferência complicada, mas no caso do arseneto de alumínio você tem um conjunto de 3 vales apenas na banda de condução,
então você teria padrões de interferência mais simples. Então, seria um sistema mais tratável se você quiser usar em aplicações de informação quântica. Tá? Então, nós fizemos isso. Esses aqui são resultados experimentais. Mais uma vez, investigou-se, verificou-se, né, a presença do silício em diferentes profundidades, né, a partir da superfície. Nesse caso, para simular as imagens, foi fundamental a gente levar em consideração explicitamente a reconstrução da superfície, né, a presença física da superfície, e não apenas fazer aquele corte, aquela tomografia dos estados de bulk. Tá? Então, tem coisas interessantes que deram excelente acordo com o experimento. Em alguns casos, quando o silício está no segundo plano atômico, ele, de certa maneira, ele puxa para baixo um dos átomos de arsênio que está na superfície, então, na topografia, ele fica mais escuro aqui, né? E eles conseguem medir experimentalmente a diferença de altura aqui, e a partir do nosso cálculo, a gente verificou que é precisamente a mesma distância que foi medida. Quer dizer, os cálculos envolvendo teoria funcional da densidade, né, metodologias quânticas, né, eles permitem você obter as configurações atômicas que minimizam a energia, em particular a geometria do seu sistema é bem descrita. E também observaram aqui o experimento de um lado, a teoria do outro, tá? Observaram esses defeitos em várias camadas, né? Quando ele está bem na superfície, essa é a assinatura eletrônica dele. Quando ele está na segunda, na terceira camada, então tem um acordo muito bom entre teoria e experimento. E o que a teoria te permite é ir um pouco além do que é visto experimentalmente, né? Porque experimentalmente por STM você só vê a superfície. E no cálculo teórico, você pode olhar para a densidade eletrônica também abaixo da superfície. Isso aqui seria essa linha pontilhada é onde está a superfície, e agora eu estou fazendo um corte transversal, né, nessa linha, como se fosse dissecando o meu cristal aqui nessa direção, cortando um plano aqui e expondo essa face. E aí você vê que, de fato, o que você vê aqui por STM, né, é quase como uma ponta do iceberg, né? Quer dizer, tem muito mais densidade eletrônica no interior da superfície, para esse caso específico, né, do que para fora. Mas você consegue ainda capturar por tunelamento tunelamento a partir dos estados de defeito aqui. Mas a natureza química desses estados eletrônicos, né, dessas dangling bonds que surgem aqui, ela é explicada pela teoria. Por isso que a técnica de STM é muito interessante para se estudar em cooperação teórica experimental. É isso que nós fizemos nesses dois trabalhos aí. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre o AFM, que é o microscópio de força atômica. Então, é uma técnica similar, né, semelhante ao STM, só que, em vez de medir a corrente de tunelamento, você mede a força, né, que a sua superfície exerce sobre um cantilever, sobre uma ponta aqui. E aí tem algumas vantagens sobre o STM. A principal delas é que você não precisa ter uma ponta metálica condutora, mas você pode ter... E você pode também ter amostras que não são metálicas, que são isolantes, né? E essa força, ela te dá informação sobre a interação entre a ponta e a superfície. E você pode trabalhar com a ponta mais distante, onde você veria interações atrativas, ou você pode trabalhar no regime chamado de contato, né? Esse aqui é o regime de não contato, né? E aqui é o regime de contato, onde você vê interações repulsivas. Um outro modo de interação, de operação interessante, é o chamado modo de força lateral, onde você pode, quer dizer, você pode analisar não só a componente normal da força, mas também a componente de força lateral. Você está arrastando a sua ponta nessa direção e a sua ponta é uma força de atrito, em última análise, né? Sofre uma força na direção oposta. E isso é uma técnica muito interessante também para você investigar o atrito nessa escala nanométrica. Tá? E você pode também fazer imagens com resolução atômica usando a AFM, né? E eu vou falar também de um trabalho, nesse caso também um pouco antigo, de 2016, onde a gente colaborou com grupos experimentais na PUC, no Inmetro, na Federal de Juiz de Fora e com grupos teóricos, a simulação, o grupo do Douglas Galvão na Unicamp, com o objetivo de estudar esse efeito que se
vou, que é bem curioso e interessante, que é a anisotropia no atrito, no grafeno, tá? E essa anisotropia que a gente caracterizou como gigante e sintonizável. Bom, do que isso se trata? Quando eu falo de atrito, nessa escala, né, que é estudado pelo AFM, o atrito na nanoscala, ele tem características muito diferentes da força de atrito em dimensões macroscópicas, né? O atrito surge por causa desse movimento muito particular da ponta de AFM quando ela escorrega sobre uma superfície, que é esse chamado movimento de stick and slip. Aqui são simulações de dinâmica molecular que sugerem para a gente como é que é esse movimento. Repara que a base do microscópio está andando com velocidade constante. Eu vou voltar aqui. Mas o ponto de contato entre a ponta e a superfície realiza movimentos descontínuos. Repara que fica grudado por um tempo, depois ele se solta e dá sequência ao movimento, né? Esse é um movimento chamado de stick and slip, porque é grudar e deslizar, né? E em última análise, nessa etapa de slip que a energia é perdida e dissipada, né? E um modelo muito simples, mas muito útil para entender esse tipo de movimento é o chamado modelo de Tomlinson, tá? Onde você consegue, com ingredientes muito básicos, simular esse movimento. Você só precisa do ingrediente de uma inércia, que é a massa dessa ponta, uma interação elástica entre a ponta e a superfície, né, e esse sistema se movendo com uma certa velocidade, onde você tem a energia potencial elástica desse sistema e também uma energia potencial de interação entre a ponta e a superfície, que é aproximada aqui ou descrita por um potencial periódico, né? Então, isso qualitativamente já é suficiente para você entender por que acontece esse movimento de stick and slip. Quando eu estou preso no mínimo de potencial e vou movimentando essa massa, né, a minha ponta fica presa aqui, então essa mola vai esticando. E ela estica até um certo ponto onde ela não aguenta mais esticar, é mais favorável agora eu vencer essa barreira, dar um salto para o próximo mínimo de potencial e relaxar essa energia elástica da mola. Então eu fico preso e aí dou um salto para o próximo mínimo, né? Fico preso, dou um salto para o próximo mínimo. Então esse é o movimento de stick and slip, que é observado experimentalmente. E se eu quiser calcular a energia dissipada, basicamente eu tenho que calcular o trabalho dessa força de atrito. Eu olho a força lateral, a força de atrito, como função do deslocamento, e calculando o trabalho aqui, a área debaixo dessa curva, eu obtenho a energia dissipada. Tá? Então, essa é como esse modelo simplificado consegue ter acesso a essa quantidade e também como experimentalmente você consegue medir a energia dissipada. Tá? Uma outra maneira que se faz experimentalmente é fazer um loop, né? Fazer uma ida e uma volta, ida e volta, né? E aí dá para mostrar, né? É bem simples que a área embaixo, entre a ida e a volta, entre o vermelho e o preto, ela é proporcional à energia dissipada. Tá? Se ele voltasse exatamente pela mesma trajetória, não teria energia dissipada nenhuma, seria um sistema conservativo. E aqui eu estou mostrando já resultados experimentais em grafite, né? No caso do grafite, eu tenho aqui que existe uma anisotropia. Se eu faço o deslocamento numa direção chamada de zigue-zague, que é essa aqui, em relação a outra direção chamada armchair, nota-se que a força de atrito é tipicamente 15% maior na direção armchair do que na direção zigue-zague, tá? Bom, isso não é difícil de entender, já era conhecido. Isso ocorre porque é um efeito puramente geométrico, né? Quando você vai na direção zigue-zague, a ponta do AFM fica dando saltos de um mínimo de um centro de um hexágono para o outro, né? E para fazer a mesma coisa na direção armchair, tem que fazer esse zigue-zague, de modo que o número de saltos por unidade de comprimento deslocado é maior na direção armchair do que na direção zigue-zague, isso que causa essa pequena diferença de 15% no atrito maior, né? Quer dizer, lembra, eu te falei que a energia dissipada, a dissipação de energia ocorre principalmente nesses saltos, né? No processo de slipping.
Agora, quando eles foram fazer esse experimento em grafeno, eles viram uma coisa muito diferente, né? Repara que o loop aqui, ida e volta, está bem diferente, a área é muito maior. Então, o atrito é muito maior no grafeno e muito mais anisotrópico. A diferença agora entre as direções armchair e zigue-zague, né, no grafeno chega a ser 80%. É isso que a gente chamou de uma anisotropia gigante. Tá? Bom, encurtando um pouco a história, a gente descobriu que isso ocorre porque no grafeno, pelo fato de você ter uma única folha, ela é mais suscetível a essas distorções que a gente chama de buckling, né? Ou em português é flambagem. Ela distorce verticalmente aqui, e quando isso acontece, a área de contato aqui, ela aumenta, e isso faz com que a força de atrito aumente. Tá? E isso ocorre, a folha fica enrugada, né? A simulação tenta mostrar isso um pouco. Isso ocorre de uma maneira muito mais efetiva na direção armchair do que na direção zigue-zague, e eu não estou dando uma explicação muito detalhada aqui, mas quem tiver mais interesse eu posso falar depois pelo mecanismo, o mecanismo por que existe essa anisotropia, e eu também faço referência ao nosso artigo. Tá? Então deixa eu tentar correr um pouquinho mais aqui para tentar avançar, e vou falar sobre um outro assunto agora, que é essa barreira para o colapso, barreira de energia para o colapso de nanotubos de carbono. Esse é um trabalho publicado no ano passado pelo Rafael Del Grande, nosso estudante de doutorado, em colaboração com Alexandre Fonseca, da Unicamp. Né? A gente tinha feito, já há muito tempo atrás, simulações de dinâmica molecular de nanotubos de carbono. Então, isso aqui é um corte transversal, num fluido, pode ser um gás ou um líquido, a diferentes pressões. E o que acontece, que é interessante, é que a partir de uma certa pressão, o nanotubo de carbono ele deixa de ter esse formato cilíndrico, ele fica achatado, né? O que é razoável, né, de se esperar, né? A pressões altas eu quero reduzir o volume, e repara que é uma pressão hidrostática, ela é igual em todas as direções, mas de uma certa maneira ocorre uma quebra espontânea de simetria, que ele escolhe alguma direção lá, por alguma flutuação térmica, e colapsa naquela direção para reduzir a entalpia. Tá? Então, a gente já tinha observado isso. O que a gente quer investigar agora é um efeito semelhante a esse, que é o seguinte: mesmo na ausência de pressão externa, o nanotubo de carbono, a forma mais estável dele não é essa cilíndrica, mas pode ser essa forma colapsada. Por que isso aconteceria? Isso acontece agora por um outro motivo, que é a interação de Van der Waals atrativa entre as paredes do tubo. Então, se o seu nanotubo tem um diâmetro muito grande, mesmo a pressão zero, vale mais a pena ele adotar essa configuração do que essa configuração, né? Porque aqui ele perde um pouco de energia fazendo essas bordas de curvatura muito alta, mas ele ganha bastante energia com essa interação atrativa. Então, essa fase para nanotubos de diâmetro muito grande é mais estável do que essa. E essa aqui, ela torna-se uma fase, uma configuração meta-estável. Tá? Então, aqui você vê a curva de energia do estado colapsado e do estado cilíndrico como função do diâmetro, e você vê que para diâmetros em torno ali de 4 nanômetros, essa fase aqui ela se torna mais estável do que essa. Então, isso já era conhecido já há algum tempo. Né? Agora, sempre que você tem um estado meta-estável e um estado estável, você faz a pergunta: qual é a barreira de energia para eu sair daqui e vir para cá? Tá? E é essa pergunta que a gente estava tentando responder nesse trabalho. Bom, antes de falar disso, eu só queria dizer que isso também foi verificado experimentalmente, experimentos de difração de elétrons, então é um resultado bem assim, sólido, mas não se conhecia o tamanho da barreira, né? E na verdade, é interessante isso aqui, porque experimentalmente, mesmo aqui os nanotubos cilíndricos são essas círculos, né? E os nanotubos colapsados são essas coisas azuis aqui, né? E em alguns casos se observou nanotubos cilíndricos com um diâmetro muito grande,
o que sugeriria que talvez a barreira de energia, a gente sabe que esses são estados metastáveis, mas talvez a barreira de energia seja muito alta para ele vir para o estado de mais baixa energia. Tá? Então, como é que a gente pode investigar o tamanho dessa barreira? No passado foram feitos cálculos fazendo essa suposição de colapso uniforme, né? De que o nanotubo como um todo simultaneamente iria se colapsar de um formato cilíndrico para um formato achatado. Mas isso não é muito físico, porque se você pensar bem no limite de um nanotubo infinito, isso precisaria uma barreira infinita, né? Você pode calcular o tamanho dessa barreira, você nota aqui, a energia em unidade de elétron-volts por ângulos, energia por unidade de comprimento. Se eu tiver sei lá, 0,3 elétron-volts por ângulo, se eu tiver um nanotubo, sei lá, infinito, isso vai te dar uma barreira infinita. Então, isso já sugere que o caminho, chamado caminho de reação, ou o caminho para você ir do estado metastável para o estado estável, não é esse, né? Não envolve o colapso simultâneo do nanotubo como um todo, mas o que a gente sugeriu aqui nesse trabalho é que ele envolve inicialmente um colapso local, localmente haveria uma flutuação que colapsaria seu tubo, né? E aí você venceria a barreira e a partir disso o nanotubo ia se fechar, né? Como um todo, de forma espontânea. Tá? Então, a gente fez simulações disso e de fato verificamos que isso te dá uma barreira finita, mesmo no limite do nanotubo infinito, mas uma barreira muito alta, né? A gente não está acostumado com esses números em física da matéria condensada, mas barreiras da ordem de 20 elétron-volts são barreiras altíssimas, né? A gente verificou esse resultado de várias formas e está correto. Aqui é um filminho mostrando como é que se dá esse colapso local. E a gente analisou essa barreira como função do comprimento do tubo, ela converge no limite de comprimento infinito, e realmente são barreiras muito altas, né? E aqui eu vou pular essa parte, mas é uma continha mostrando que essas barreiras muito altas fazem sentido, porque essa região do colapso local ela tem que ser razoavelmente grande, tem que ser muito grande, né? E aqui eu só queria mostrar uns filmes mostrando uma dinâmica molecular do colapso e mostrando como ela também depende do comprimento do tubo. No sentido, aqui são duas simulações de dinâmica molecular, onde agora eu estou deixando os átomos evoluírem para temperaturas muito altas e eventualmente vocês vão ver que o tubo da esquerda se colapsa e o tubo da direita não colapsa. E eles são um tubo com exatamente o mesmo diâmetro, e estão à mesma temperatura, mas o que difere um do outro é o comprimento. Tá? Então, esse também é um efeito do comprimento, que é importante, e que a gente também entende nesse trabalho, né, mas que mostra exatamente isso, que vocês vão ver em algum momento aqui, por uma flutuação térmica, esse tubo, as paredes vão começar a se grudar, e para esse nanotubo com tamanho suficientemente grande, você pode esperar que a idade do universo, que para essa temperatura ele não vai se colapsar. Claro que a gente não esperou a idade do universo, mas a gente, digamos, acredita nesse resultado. A gente esperou o tempo mais longo que a gente conseguiu esperar. Tá? E aqui você vê claramente o tubo indo de um estado metastável para o estado mais estável, que é para esse diâmetro grande. Tá? Então, são simulações de dinâmica molecular, né, que a gente tem feito aí, também em colaboração com pesquisadores da Unicamp, nesse caso. Deixa eu passar rapidamente para o penúltimo tópico, né, não sei se vai dar para a gente chegar no último. Isso aqui são já cálculos não envolvendo técnicas de primeiros princípios, mas cálculos usando o método tight binding, que é um método de estrutura eletrônica semi-empírico, né? E com nossos colaboradores, a Leonor Tico, da Espanha, e o Eric Morel, do Chile, onde, nesse caso, a gente estava interessado, também um trabalho do ano passado, onde a gente estava interessado em estudar o gap nessas estruturas de grafeno chamado Twisted Double Bilayer Graphene. O que são essas estruturas?
Bom, o grafeno é uma única folha de átomos de carbono, e existe também outras estruturas de átomos de carbono, em particular a Twisted Bilayer, a bicamada girada, né? Onde você pega uma folha de grafeno e gira com um certo ângulo qualquer em relação à outra que está embaixo. Isso causa diversas modificações interessantes na estrutura de bandas do seu sistema, que foram verificadas experimentalmente já há algum tempo, e deram origem a um fenômeno muito curioso, que é quando você reduz esse ângulo de forma que ele fique próximo a 1 grau, que é o que a gente chama de ângulo mágico, né? Você gera uma estrutura, uma banda flat, né? Uma banda achatada no nível de Fermi, né? Isso, quando você tem altas densidades de estados aqui, você dá origem a uma série de efeitos de correlação eletrônica e enfim, ondas de densidade de carga e até supercondutividade, né? Isso foi observado em 2018 e de fato, foi o Breakthrough of the Year, né, do ano de 2018, tá? Pelo grupo do Pablo Herrero, do MIT, né? E a partir disso, né, deu origem a essa área chamada de twistronics, né, que é você explorar novas propriedades eletrônicas a partir do twist, a partir do giro entre essas folhas de grafeno, e também nos possibilitou observar esse mesmo efeito em outras estruturas. Em particular, a gente está interessado aqui na Twisted Double Bilayer Graphene, que são, em vez de ser 2 folhas de grafeno, você tem agora 4 folhas de grafeno, e em 2 pares, né? O par de cima e o par de baixo estão girados com relação a um certo ângulo, θ, e devido ao fato da estrutura eletrônica da bicamada ser diferente da estrutura eletrônica da monocamada, você tem efeitos distintos aqui nesse caso da Twisted Double Bilayer Graphene, mas também observaram efeitos de correlação interessantes em 2019, né? Inclusive supercondutividade, tá? E o que é interessante nesse caso é que, falando um pouco sobre a supercondutividade desses sistemas, eles observaram semelhanças, né, no diagrama de fase eu não coloquei essa imagem aqui, mas semelhança no diagrama de fase da supercondutividade das diferentes fases em função da dopagem que você pode fazer aqui, viram semelhanças em relação aos cupratos, né, sugerindo que poderia haver mecanismos semelhantes dessa supercondutividade com a supercondutividade dos cupratos, e fornecendo talvez um caminho interessante para explorar também supercondutividade não BCS, né, supercondutividade não trivial nesses sistemas, e não apenas nos cupratos. Tá? Bom, o que a gente fez nesse trabalho foi investigar a estrutura eletrônica desses sistemas. Como eu falei, a gente combina métodos de DFT com métodos tight binding. Eu não vou ter muito tempo de explicar o que é método tight binding, mas é um método empírico baseado na expansão da sua função de onda em combinação linear de orbitais atômicos. E o que é interessante é que nesse caso, que a gente viu de diferente em relação ao caso o que a gente vê em relação ao caso do grafeno, é que abre-se um gap, um pequeno gap de energia em torno do nível de Fermi, tá? E a gente, nesse trabalho, entendeu a natureza desse gap, e a gente viu que era importante para descrever a magnitude desse gap, descrever bem a transferência de carga que ocorre entre as camadas mais externas e as camadas mais internas desse sistema de 4 camadas, né? E então a gente viu a dependência do gap como função do ângulo, e vimos as condições em que ocorrem onde esse sistema deixa de ser semicondutor e vira metálico, o gap eventualmente se fecha, né? E, enfim, eu sei que eu estou correndo um pouquinho, mas eu vou passar rápido sobre isso, só chamar a atenção. Quem tiver interesse pode olhar essa referência ou pode me fazer perguntas mais específicas no final. Tá? Nós vimos que a evolução desse gap é muito determinada pela evolução da localização espacial dos estados eletrônicos nesse sistema.
Bom, eu não vou ter tempo de falar sobre isso, mas assim, vou deixar aqui só esse slide. Isso é um trabalho mais recente, para ser recentemente aceito nessa revista Small, que já envolve meu trabalho em colaboração com experimentais aqui no CNPEM, no LN Nano, né? Então, a análise do transporte eletrônico nesses sistemas orgânicos, que é ftalocianina de cobre. Futuramente eu posso falar sobre, numa próxima oportunidade, falar sobre esse trabalho, que também é um trabalho que envolve a colaboração teórica experimental de entender os mecanismos de transporte de buracos nessas moléculas. Eu queria terminar, como prometido, falando um pouco sobre essa minha nova posição aqui no LN Nano. O que é o LN Nano? É o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, que fica dentro desse conjunto de laboratórios, que é o CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Assim como o LN Nano tem o LNBio, o LNBR, que é o Laboratório Nacional de Biorenováveis, e o mais conhecido deles é o LNLS, né? É o primeiro deles, que é o síncrotron, né? Que agora nós temos um novo síncrotron, que é um síncrotron de quarta geração, que é o Sirius, né? Isso aqui é uma visão do campus, aqui já um pouco antiga, porque o Sirius, vocês estão vendo aqui que parece um estádio de futebol, esse é o Sirius, que estava em construção na época, mas agora ele já está finalizado e algumas linhas já estão em operação e várias outras vão entrar em operação no ano que vem. Então, isso aqui, digamos, é a estrela do campus, mas temos esse parque de outros excelentes laboratórios nacionais, em particular o LN Nano, que é onde eu estou atualmente, que é esse conjunto de prédios aqui. Tá? E todos esses laboratórios atuando em sinergia e de forma colaborativa e usando de forma intensa também as facilidades do síncrotron. Então, o LN Nano, assim como os demais laboratórios, é uma open facility, quer dizer, é um laboratório com um parque de equipamentos onde você pode submeter uma proposta e utilizar, né? Então, ele é uma instalação, é um laboratório nacional para todo o Brasil e há instalações abertas para os que têm bons projetos e queiram utilizá-lo, né? Nós temos essa missão de ser o primeiro eixo, né, uma facilidade aberta, como eu falei, mas além disso a gente tem uma pesquisa in-house, né, a gente tem as nossas próprias atividades de pesquisa aqui. A gente também trabalha em colaboração para suporte para inovação com empresas e, finalmente, educação, treinamento e disseminação, né? Talvez vocês tenham visto também na mídia que, a partir do ano que vem, o CNPEM vai ter um curso de graduação também semelhante nos moldes do curso da UFABC, né, um curso de bacharelado em ciências, e é chamado ILUM, né, que vai ser iniciado a partir do ano que vem. Mas antes disso, antes da criação desse curso, também era o eixo de atuação do CNPEM e do LN Nano, a educação e o treinamento e cursos, né, e o curso de verão é muito conhecido, o curso, diversas atividades para os usuários, etc. Especificamente em relação ao LN Nano, nós temos essas 4 divisões, que são as divisões de caracterização, de síntese, de micro e nanofabricação e de nanotoxicologia e nanobiotecnologia. Tá? Então, aqui nós temos um parque, talvez um dos melhores do Brasil, se não o melhor, de microscopia eletrônica, né? Microscopia eletrônica de transmissão, também a FM, né? Temos diversas outras técnicas importantes para nanotecnologia, Raman, XPS, outras que eu não vou conseguir lembrar agora, mas está tudo lá no nosso site. Uma parte de síntese, de produção de nanopartículas, de materiais 2D, etc., micro e nanofabricação para dispositivos e uma parte de análise de nanotoxicologia. Tá? Então é isso, gente. Eu queria, mais uma vez, agradecer a atenção de vocês, finalizar por aqui e fico aí à disposição de vocês para perguntas. Muito obrigado. Muito bom, obrigado, Rodrigo, inclusive por ir até razoavelmente bem ao tempo.
à custa de cortar aquele último item. Quem sabe alguém queira fazer alguma pergunta. Mas vamos fazer vamos então deixar aberto para a audiência se manifestar com perguntas ou comentários. Oi, poderia fazer uma pergunta aqui? Rodrigo? Oi, sim. Tá. Então, Claro. eu achei interessante quando você faz aquele contraste entre dois nanotubos que estão evoluindo no tempo, e um é muito estável, né? O outro acaba colapsando. Isso. Eu queria entender melhor. Primeiro, a figura, uma você vê um cilindro, a outra você vê como se fosse um colar. Esse colar é a seção reta de um... Ele era um cilindro, mas logo nos primeiros instantes da simulação ele já começa a se deformar substancialmente, entendeu? A gente inicia como um cilindro, mas a essa temperatura as flutuações térmicas já rapidamente deformam. Ele é fechado, né? Quer dizer, é um cilindro fechado. Pois é. Então Desculpa interromper, mas num a gente vê a perspectiva e no outro não. Exatamente, O que muda num caso e no outro, os dois são, na verdade, infinitos, né? Mas com condições de contorno periódicas. A diferença é que nesse caso aqui, a célula unitária ao longo do eixo do tubo é muito grande, né? E nesse caso é apenas uma unidade mínima, é um caso extremo aqui, né? Okay. Com apenas uma célula unitária, tá? Mas o mesmo resultado poderia ser obtido se fossem turbos abertos aqui, né? Com a extremidade livre. Mas em ambos os casos eles têm condições de contorno periódicas. Porque esse exemplo assim, me remeteu imediatamente à questão da não existência de cristalização em duas dimensões, né? Quando você tem um sistema muito grande, é o teorema de Mermin-Wagner, né? Então, quer dizer, como aquele sistema agora que você está dizendo tem uma célula unitária ao longo dessa direção longitudinal, ele seria efetivamente o sistema 1D. Ou seja, eu posso pensar que fônons ali tem um papel muito mais devastador do que em duas dimensões, no que se refere a um ordenamento espacial. Mas se você aumentar muito o tamanho daquele tubo, ou pelo menos o raio, você esperaria ver algum tipo de deformação ou fenômeno semelhante? Ou seja, de qual tubo? Desse aqui? Desse aí aumentando o raio, né? Na verdade, é curioso isso. A gente observa que... vou voltar aqui um pouquinho. A barreira de energia ela aumenta com o diâmetro, o que é, às vezes, até um pouco não intuitivo, que você esperaria que ele ficasse mais mole, né, mais maleável. Exato. Quando o diâmetro fosse aumentando. Mas é uma competição entre dois efeitos, né? Existe um efeito dele de fato ficar mais mole, mas a flutuação que ele tem que exercer para colapsar, a distância, entre aspas, que as paredes têm que percorrer, também se tornam muito maiores, né? E aí a conjunção desses dois efeitos fazem com que essa barreira de energia, ela de fato aumente quando o nanotubo fique maior, né? Mas o que você vê nessa figura é mais o efeito do comprimento e não tanto o efeito do diâmetro. Entendi. Tá? Agora, assim, teria uma questão de rugosidade também, que é independente dessa questão estrutural global. Ele deve ficar talvez mais rugoso numa pequena escala. Quando tem tem dois aspectos diferentes quando você fala em rugosidade. Não sei se você está falando de uma rugosidade estática ou de flutuação térmica, né? O que eu estou mostrando aqui são efeitos de flutuação térmica. Se eu olho a temperatura zero, né, ambos os casos, as estruturas são perfeitamente, quer dizer, no caso da estrutura cilíndrica, elas são perfeitamente cilíndricas, sem nenhuma rugosidade. Então, elas são estáveis dessa forma. Ok. Tá legal. Tá, obrigado. Ainda nessa linha, Rodrigo, nesse mesmo... Aproveitando, né, o exemplo e a comparação, todos os parâmetros aí, você não ajusta parâmetro nenhum, você tem tudo decorrente de primeiros princípios. Eu digo, por exemplo, quão móvel radialmente são essas ligações, né? Isso. Nesse caso específico, a gente faz simulação de dinâmica molecular clássica. Então,
A única coisa que a gente precisa garantir é que o nosso potencial de interação entre átomos de carbono, então a gente só tem átomos de carbono nesses casos, né? Então, o nosso potencial de a energia potencial de interação, ela é bem descrita e bem estabelecida. Isso é garantido, porque os átomos de carbono são os primeiros sistemas onde se descreveu bem essa energia potencial de interação clássica. Todo o resto é consequência disso, não tem nada mais que isso. Então, a temperatura é a temperatura, digamos, real, né? Enfim, não tem nenhum parâmetro empírico além do fato de você estar fazendo simulações com uma energia potencial de interação que ela é por si só já empírica. Não sei se é claro. Uhum. Entendi. Mas eu imagino o seguinte, se você aumentar a temperatura o suficiente, essas ligações vão se romper. Exatamente, por isso que a gente tem um limite aqui, né? A gente foi até 2.500 Kelvin, a partir de um certo limite você começa a quebrar e o tubo começa a se desfazer, começa a evaporar. Uhum. Legal. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta ou um comentário? Parece que não. Eu queria voltar rapidamente para o LN Nano. Você disse que tem a informação toda numa página que deve ser fácil achar, né? Isso, é www.lnnano.cnpen.br, tá? Eu não sei se eu tenho escrito aqui em algum lugar, mas, enfim, nós estamos aqui na cidade de Campinas, né? Perto de vocês aí. Uhum. E eu acho que eu não tenho a página aqui, mas essa página é fácil achar, é só colocar no Google lá, LN Nano, e eu acho que é sempre bom falar sobre isso, né? Dizer que somos instalações abertas à disponibilidade da comunidade científica no Brasil, e vai ser um prazer recebê-los aqui, sempre que vocês tiverem interesse em usar nossas facilidades. Deixa eu fazer só mais uma pergunta que me interessaria diretamente. Na dúvida sobre a existência de uma determinada técnica, uhum, ou da possibilidade de usá-la, eu tenho acesso fácil a pessoas? Não é a inteligência artificial que fala comigo, não, né? Bom, existe um mecanismo, digamos, oficial, que é o usual, que é você entrar na página e lá tem uma lista de todos os laboratórios, de todos os equipamentos disponíveis, né? Mas se você se essa informação não for suficiente, também nas páginas não só do LN Nano, tá? Mas também do LNLS, né, que também tem vários equipamentos multiusuários lá, além da luz do anel, propriamente dito, né, além da luz síncrona. Você também tem as páginas dos pesquisadores, quer dizer, a informação sobre os pesquisadores, né, com e-mail, e sem problema algum podem enviar mensagens de e-mail para os pesquisadores solicitando informação sobre os equipamentos, caso haja alguma coisa que não esteja muito clara lá. Tá? Excelente. Alguns dos nossos alunos estão saindo já, mas deixaram abraços e agradecimentos pela apresentação interessante, e nós fazemos o mesmo. Foi um Eu prazer que agradeço, Wilson. Foi um prazer tê-lo aqui, e realmente não apenas pela informação específica sobre o LN Nano, como também pelos resultados que você nos apresentou, que são certamente estimulantes para muitos dos alunos que, inclusive, estão ainda decidindo seus rumos, né? Muito bom tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite e sucesso aí na sua nova jornada, ou enfim, na sua nova responsabilidade como diretor. Muito obrigado, Wilson. Vai ser um prazer revê-lo assim que as condições permitirem, ou eu indo aí a São Carlos, ou se você quiser dar um pulinho aqui, será muito bem-vindo. Obrigado, Wilson. Um abraço, então. Um abraço, gente. Obrigado aí. Então, vou interromper a gravação e nós podemos nos dispensar. Um abraço para todos. Até logo, gente. Tchau.